Estamos dando início a mais um MotoraCast. Estamos no mês do Maio Amarelo, um mês de conscientização das vítimas de trânsito, e hoje eu trouxe aqui comigo os atores principais do trânsito. Sabe quem são? Motoristas. Já entrevistei aqui autoridades do trânsito, já entrevistei donos de empresas, CEO, diretores, especialistas em trânsito, mas nós resolvemos fazer algo diferente. Por que não entrevistar os heróis das rodovias? Aqueles que estão levando cargas, levando passageiros com alta performance, com todo zelo, com todo amor à profissão e dirigindo de forma exemplar. No nosso sistema Drive Analytics, a gente define a nota dos melhores condutores. E estamos aqui ao nosso lado duas grandes autoridades. Primeiro deles aqui falando é o senhor Paulo Mesquita, que tem feito algo incrível. No score de performance aqui, o Ellison é o gerente de risco da empresa Trancherry e que também é um grande professor, né, orientador dos motoristas. Um abraço para o Nelson Zanoni, que é o dono aí, proprietário da Trancherry. E por diversas vezes nós estamos entregando o certificado, né? Tem dois aqui, ó, certificado do senhor Paulo, e um negócio que me intrigou. É muito difícil tirar 10. Todo mês está tirando 10. A gente está aqui com o Adriano também, um excelente motorista que hoje é monitor da Marlin Azul. E a gente sabe, né, Adriano, não é fácil. 10 é direção perfeita. E aí ele vai falar para a gente, senhor Paulo, qual que é a receita para ser um motorista de alta performance. Vamos começar daqui a pouco, né? Você vai explicar para nós aí, senhor Paulo? Vamos sim. Então, vai ficar bacana. E Adriano, que está aqui conosco. Adriano, um motorista exemplar, veja, motorista que também vai tendo uma conduta ali, uma direção defensiva. Hoje subiu na carreira, hoje está ensinando outros motoristas. Então é bem bacana. E ao meu lado, estamos aqui o Erison, que é quem ajuda em toda a parte de gerenciamento de risco dessa empresa exemplar, que é a Trancherry. Então nós estamos com duas empresas combinadas aqui, ó. Uma exemplar no transporte de carga e a outra exemplar no transporte de passageiros, que é a Marlin Azul, uma das empresas mais tradicionais e inovadoras em turismo no estado do Espírito Santo, liderada pelo CEO Heber. Então, um grande abraço para o Heber. E nós vamos começar aqui. Eu queria fazer um bate-bola. E aí, seu Paulo, fala para nós um pouco quanto tempo que você está trabalhando ali, sua história, quanto tempo que você tem de motorista. Fala para nós como é que você começou, o que, que é ser motorista, transportando ali, né? Como é que começou essa profissão, há quantos anos você está nessa? Então, eu agradeço aí a oportunidade, né, desse bate-papo. E a gente sabe que o trânsito hoje, ele mata mais do que qualquer guerra. Verdade. Eu fui criado numa família de caminhoneiros. Minha avó, por necessidade, teve que criar todos os filhos, 11, né, com caminhão. A gente tem oficina até hoje. E sempre teve a obediência. Mas o motorista, ele hoje evoluiu as máquinas, a gente tem, o conjunto de equipamentos são mais modernos, mas o principal de tudo isso é a obediência, a educação no trânsito. Então, em primeiro lugar, a gente tem que se conscientizar que a gente tem que obedecer às leis e mudar.
não dá, eu falo assim, quando você admite que você está errando, aí você começa a mudar. Primeiro admitir seu erro, aí você começa a mudar as suas ações. Porque eu nunca fui um motorista, assim, problemático, como diz, né, que passasse por cima das leis ou que, fizesse coisa por conta própria. Eu sempre fui um motorista calmo. Mas a gente sabe que a gente tem as manias, a gente faz erros. Por quê? Porque a gente já nasce com o instinto de errar. E eu, graças a Deus, conheci, a telemetria, né, as empresas começaram a investir e eu apenas obedeci. Comecei a obedecer e tomei gosto pela educação que a empresa me forneceu, que ela está pagando pra gente, ela está premiando pra gente ser educado, pra gente ser fazer a diferença no trânsito, na realidade. Então eu tenho quase 30 anos de como motorista, então Então, da área de motorista de moto a caminhão, eu tenho curso de instrutor, trabalhei 5 anos no Detran da Bahia como instrutor. As primeiras categorias praticamente foi eu que fui, vamos dizer, você morou onde na Bahia? eu morava em Catu, na Bahia. Catu. Perto de é uma cidade de petróleo, né, De a Petróleo, região pé de feira ali, depois de Alagoinhas, depois de Alagoinhas. cidade de petróleo. Então a gente teve essa oportunidade, meus pais educadores, então quando saiu a categoria E na Bahia, eu fui um dos primeiros instrutores de categoria E. Bacana. Mas não foi por causa de ser instrutor, é por causa da necessidade mesmo da gente ver que o trânsito hoje, ele mata muita gente. Eu pedi muitos colegas, eu tive a oportunidade de ir para o grão, então Muitos colegas meus, você viu, perder a vida, perder, carreteiro, carreteiro que a gente estava junto, perdeu a vida, por quê, assim? perdeu a vida por um Comportamento errado. comportamento. Ou dormiu, ou fez uma ultrapassagem, uma manobra Negligência, negligência, imprudente. descuido, imprudência. Então, a, o, o perigo ele está todo o tempo rodeando. Então, até uma distração, como eu mesmo, eu me alimentava dentro do veículo. Eu pegava no telefone, eu pegava no celular, eu estou mudando meu comportamento. É porque não é só por causa do acidente em si. Eu acho que para você se educar no trânsito ou em qualquer lugar, no trabalho ou com a família, a gente tem que obedecer, não tem outra alternativa. Seguir as regras. Seguir a lei é educação. Educação é o fator primordial para que a gente mude. Muito legal, ótimo. Até aí tá ótimo. Nós vamos falar daqui a pouco como é que você fez essa virada, essa transformação. A gente fez o podcast com o diretor de operações, o Fábio, né? E ele falou muito de transformação cultural. Capturei isso daí, ó. A gente tá precisando de transformar. Ele falou muito de educação. E você é um grande exemplo. Falar agora para o Adriano. Adriano, fala um pouco também a sua trajetória. Com certeza você também viu muitos amigos, infelizmente, perdendo a vida no trânsito, né? Quem está mais tempo não tem jeito, né? Presencia isso. E também como é que você vê o comportamento. Fala um pouco de você também, Adriano. Vamos lá, André. Eu nasci numa família de motorista, meu pai é motorista, meus tios, até uma tia minha é motorista também. E assim, a gente vem com aquele desejo de virar motorista também, de entrar nas melhores empresas, né? E para chegar nas melhores empresas, o que você tem que seguir? Regras, né? Então, eu vim crescendo devagar, devagar, mas consegui almejar a empresa que eu queria trabalhar, entendeu? A que meu pai trabalhou. E por que não fazer mais, né? Então, eu trabalhei numa empresa grande, fui para carreta também e decidi voltar para o ônibus e voltei para o turismo. Aí fiz meu trabalho, viajei e passando com o tempo eu ganhei as oportunidades, né? E na Margem Azul, de motorista, passei a multiplicador e treinando motorista.
E, no mesmo tempo, fui promovido a orientador de motorista. Hoje, eu viajo pouco, né? Eu trabalho mais na garagem, faço as escalas e orientação com o motorista e acompanhamento aos motoristas também. E você me falou de um detalhe sobre o acidente na estrada, né? Aconteceu uma situação comigo, a gente está numa parada e tá colegas de outras empresas, né? Tá todo mundo junto ali. E você sair para seguir viagem. Lá na frente, o colega, você estava conversando, envolvido num acidente grave. Meu Deus. Tava Assim, com ele ali pouco tempo. Você falou que agora acabou até descendo uma lágrima aqui, Lembrou, desculpa. né? Desculpa. Mas, no dia que aconteceu, nós paramos, demos um socorro, mas eu acho que a pior coisa é você ver o seu colega preso na ferragem, né? E machucado, e você querer fazer alguma coisa e Não tinha não ter como fazer, né? Mas eu acho que assim, eu acho que é a pior situação. Aí hoje, na malha, hoje a gente doença E de bobeira. de bobeira. Deixou uma família, né? Sim, e assim, vamos dizer, a gente não sabe bem muito o que aconteceu, mas pode ser o cansaço, pode ser a fadiga, né? Uma distração, mas é o que a gente orienta muito logo na empresa, na Malha Azul, principalmente fadiga, né? Deu fadiga, para, encosta, nem que você dê uma volta no carro, dá uma respirada, não tá dando, chama o colega, né? Hoje com a telemetria da motora, hoje a maioria das ligações é eu que atendo na madrugada e quando toca um evento de fadiga, eu já corro pro telefone, olho e dou uma analisada no vídeo, já ligo imediatamente pro colega que está dormindo, levanta, dá uma olhada no colega, por favor, pede de eu parar, faço contato com ele e peço para fazer a substituição. O cansaço ele pode vir e vem para todo mundo, né? Então a gente só tem que ter essa consciência, né? O saber dos nossos limites. Sim, sim. Eu queria até depois a gente fala isso sobre reconhecer os limites, né? Uhum. O que eu falo com a maioria dos colegas não é vergonha você chamar um outro colega. Igual, eu já viajei bastante, teve colega que dirigiu 4 horas. Me chama Adriano, eu tô cansado e tal. Não, sem problema nenhum. Entendeu? Não é vergonha. Mas vergonha é o cara insistir, e aconteceu o pior, né? Vamos. Wellington, você hoje, né, que todos os motoristas, você hoje tem uma visão geral, né, de todos os motoristas, a gente tem visto uma evolução também, assim como a Marg na Trancher, que tem chamado a atenção positivamente. Você, desde que a gente começou, tem um ano, deu um ano, eu lembro que deu, começou em abril, Verdade, um ano e um pouquinho, a gente tem visto uma evolução, realmente tem chamado a atenção da Trancher, não só na média geral da nota, mas de motoristas que estão com a nota subindo, né? Igual o Paulo, que está todo mês no dezão, já começa a ter outros ali, você falou agora, seguidores, falou, eu quero estar igual o Paulo, então tá sendo até exemplo, isso é bem legal. O que você vê que está acontecendo, algo que até então parecia impossível, tirar 10 todo mês, um mês é um conjunto de várias viagens, Com certeza. né? O que você vê que está mudando, que está acontecendo lá na Trancher? Uma coisa que a gente tem de muito interessante, né, que aí a gente enxerga, é a conscientização que tem alcançado os motoristas. São todos? Não. A empresa é perfeita? Não. Eu falo muito dos motoristas. Ontem mesmo eu tive 3 motoristas novatos, eu estava dando treinamento para eles. E uma coisa que eu falei para eles, eu falo para todos. Se algum dia você conhecer uma empresa perfeita, me dá o nome dela que eu quero trabalhar nela. Não existe empresa perfeita, todas elas vão ter defeito. O problema é que se você ficar olhando os defeitos da empresa, você vai esquecer dos seus, então cuida de você, né? A Trancher, hoje, a maior preocupação dela, né, tá no motorista. Porque se o motorista for bem e voltar bem, a consequência é que a carga e o veículo também foram, né? Então, para a gente é interessante, né? Claro, a gente tem as limitações de legislação, a gente tem as limitações de mercado, né? E, querendo ou não,
os sócios também têm que ganhar. Não adianta a gente pensar só na gente, eles também têm que ganhar. Então, se você pensar, não, eu quero o salário dele, então você tem que se tornar dono de empresa, Dono, vai tomar risco. né? Os riscos são enormes, É. tá? Então, hoje, o que a gente tem conseguido, né, em boa parte dos nossos motoristas, tá, é exatamente esse interesse em melhorar. É por isso que, Isso é bom. né, no início aqui a gente estava brincando, foi na brincadeira, mas foi uma brincadeira séria. Sério. Seu Paulo está encontrando gente para concorrer com ele em breve. Esse trimestre, né, se ele Concorrência continuar do jeito que mundial, né? tá, ele ainda vai ficar em primeiro lugar com certeza. No próximo vai depender da quilometragem. É, que aí já começa a ter outro fator de decisão. Exatamente, não vou conseguir ter a decisão em cima de nota, É. porque eu vou ter gente igual a ele. Impacto. Tá? Então, você vê que os próprios motoristas estão criando interesse. Né? Claro, infelizmente, tem sempre um ou outro que bota uma dificuldade, aí você tem que realmente conseguir trabalhar com aquele motorista para convencer ele de que ele precisa mudar. Se não houver a mudança, e essa mudança tem que ser decidida pelo motorista, É. tá? Eu não posso decidir por você, eu não posso decidir por ele. O seu Paulo, quando ele decidiu melhorar, ele foi lá na minha sala, sentou do meu lado e me perguntou com todas as letras, como é que eu faço para melhorar? Eu não poderia fazer para ele. Isso foi há quanto tempo? Tem acho que uns Isso foi em setembro do ano passado. acho que foi naquele final do ano, mais ou menos. Foi. Que Foi eu lá. tava lá. E aí depois que ele conversou Foi na comigo, palestra. Depois Foi. da palestra. logo depois da palestra, Logo depois da palestra. tá? Ele ficou em terceiro lugar depois da palestra. No segundo trimestre de mês, segundo, em segundo lugar, no último trimestre do ano, eles Não tirava 10 ainda. Não, eu tirava 10, mas o problema é que a gente, com muitos motoristas falavam, ah não, que eu tenho experiência de muito tempo, e se achava que a gente não precisava de auxílio De auxílio. para melhorar dentro do trânsito, né? Aí você teve um fator fundamental, que é a humildade. Então, E aí você procurou o Edson. eu sempre procurava ali, onde é que eu tô, qual é a curva, qual é o trecho, porque eu sou assim muito detalhista. Em trechos como a minha rota, eu conto os KM, eu conto os locais que pode ultrapassar, então eu faço um Fotograma todinho. faço um trajeto onde eu sei que eu vou passar, eu já fico ali esperando. Então eu comecei um hábito. Até Isso é bom. outra coisa, eu peguei o hábito, e até hoje eu digo que é um hobby, de interagir com as placas. É 40, eu reduzo para 40. Isso aí. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, como eu disse a ele. Eu com tanto tempo de motorista, agora eu vim me educar e agradeci muito pela oportunidade da empresa e dar esse presente. Para mim, foi um presente com essa idade que eu tenho. 55 anos, eu tenho todos os cursos de motorista, transporte passageiro, transporte perigoso, produto indivisível, então todas as tábuas eu já carreguei. Então, eu na área de motorista não falta área, mas eu no meio de tudo isso, eu não tinha educação. Eu vivia como qualquer um. Se desse certo, dava, se não dava, eu ultrapassava em faixa contínua, eu achava que dava. Conhecimento, mas faltava atitude. Era mais por orgulho mesmo. Era mais por orgulho, por achar que a gente sabe. Você acha que isso é um dos maiores problemas hoje do motorista, também que não melhora, o orgulho? Em primeiro lugar, porque assim, quando a gente reconhece que a gente está errado, é o primeiro passo para mudar em toda a nossa vida, não é só no trânsito. É ter com a família, é no trabalho. Então você diz assim, mas eu sei, o autoconfiança. Autoconfiança. Problema. Então eu todo dia eu perguntava, Wellington, e essa curva, e essa frenagem? Fora a operação, né? Que é a operação do veículo. Muitas vezes o motorista não tem nem coragem de ler o manual para ele operar melhor. O quê? É o conjunto. Se você tem um equipamento, como os equipamentos hoje, meu caminhão hoje é um 410. Para o peso que eu deixo na 262, eu só uso o primeiro estágio do motor.
Se eu manter uma distância correta do outro veículo da frente, eu não preciso mudar de marcha, eu não preciso usar freio, então A eu, inércia no máximo. É. Utiliza a inércia. eu até brinco com o menino. Eu chego e falo, chegada com sucesso, suave na nave. É uma brincadeira que eu faço, né? E batido. Na verdade, é o bordão dele. É o cara. bordão dele. Ele é conhecido por esse bordão. Legal. Aí eu mesmo mudei meu pensamento e eu digo que é o conjunto. Eu peguei o exemplo de vocês, porque quando eu perdi meu colega, nós estávamos no sábado juntos, eu com minha esposa e ele com a esposa. Nossa. E nós tínhamos a melhor máquina que o mercado oferece. Era um BAF zero saído da loja, só que o peso a gente botava 5%. Mas era permitido no estado. Lá, né? As balanças aceitavam. Do Tocantins, do Piauí, de São Luís do Maranhão. Mas só que o horário que a gente trabalhava era de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, que é o grão. Não, acho que alguém conhece. Isso aí, você não tem afastamento, as serras, elas são perigosas demais. Caiu no acostamento, já Caiu no acostamento, então, os acidentes. Quando ele morreu, a gente estava junto no sábado, ele morreu num domingo. Então o caminhão dele virou na curva e capotou. Então morreu ele e ela na hora. Até hoje a sequela ficou. Porque minha esposa, ela não. foi o que? Excesso, velocidade? Não, o nome dele é Paulo Fernandes, ele é o que tinha mais experiência na empresa. A gente não sabe porque ele tinha saído da revisão, carro zero. Saiu da revisão, ele tinha muita experiência, ele era muito calmo. Então a gente não sabe o porquê, porque o caminhão desceu na curva, só que ele capotou. Como ele estava com 52 toneladas de milho, do chassi para cima não ficou nada. E aí veio a outros dois, e minha esposa tem um trauma até hoje por causa disso. Ela não subia a serra mais comigo, eu tinha que subir com o caminhão e vim buscar ela andando. Aí eu preferi sair do grão e vim e eu vou fazer 3 anos na Tranché. Eu ganhei esse presente hoje, né? De mudar o meu raciocínio em relação ao trânsito. Essa é a parte interessante. Tá? Mas, não, porque fulano, ciclano falou. Não, não, não. Ele decidiu querer mudar. Então, cara, não adianta. Né? O Adriano lida com muito motorista, ele sabe disso também. Né, Adriano? Se o motorista não tiver interesse em querer mudar, cara, você vai ficar dando martelada no vazio. Tá? Não O vai. prego não vai entrar. É verdade. Tá? Não passa. Tá? Você depende exclusivamente do motorista querer. Educação. Sim. Pegando no da conversa também, eu sempre, na Maré Azul, sempre corri atrás de seguir a regra. Tem a premiação, que é ótima também, né? Claro. Que ajudava bastante, né? Então sempre me cuidei para seguir a regra certinho. Velocidade, curva. E celular, jamais, né? Jamais. E sempre estava ganhando premiação. E sempre, tinha um colega que falou assim, rapaz, eu não consigo chegar na nota para ganhar a pontuação e ganhar a premiação. O que você faz? Eu falei, eu vou fazer melhor com você. A próxima vez que eu tiver, eu vou pedir para colocar você junto comigo. E não vão desvendar aonde que está o problema ali. Isso aí. Aí nós fomos na viagem e eu fui orientando ele, né? Aí nós pegamos um trajeto bom, que foi de Vitória até na Bahia, até ali em Valença, na Bahia. Pô, foi Bom. Não, bom. E o bom é que chegou lá e chegou com a nota 10. Até Valença. Isso foi melhor. Assim, no trecho que ele andou, Curva pesada. ele chegou com a nota 10. Pô. E eu falei assim, e na volta vai ser a mesma coisa, com a mesma orientação. É os trechos de Itamaraju lá pesado. Pesado. Foi assim, 5 curvas da mesma forma, né? e eu sempre falo com ele, é você olhar lá na frente. Vale a pena ultrapassar? Estou andando a 80, 83 atrás num caminhão. Vale a pena eu ir e pegar uma faixa ruim? É legal isso, porque eu já vi vários motoristas falando. É impossível tirar nota 10 no Drive Analytics da motora. Já vi muito motorista falando isso. Eu diria Então, que pode não é. ser até difícil. Impossível não. Não é. Porque a possibilidade está como o seu Paulo fala, está na obediência. E não é que a obediência fica parecendo assim, o pai mandou e a criança obedeceu. Não é bem isso. A obediência aqui em questão está exatamente nas regras que levam à segurança. Então, isso não deveria ser difícil. É disciplina. Não, e o bom,
Agora, esse rapaz, ele seguiu essa regra, ele seguiu a orientação. Hoje, a nota dele não desceu mais, até hoje. Dirige excelentemente bem, entendeu? É um motociclista que é requisitado na empresa por vários clientes, entendeu? Então, tipo assim, eu sinto como dever cumprido, né? Eu orientei, ele seguiu, a nota antes era lá embaixo, subiu a nota, e hoje, assim, ele é uma das melhores notas que tinha da empresa. Outros colegas viram que ele conseguiu e veio pedir orientação. Eu quero rodar com você. Poxa, o colega lá conseguiu, tá lá em cima, eu quero rodar com você. E assim, ele tem feito um bom trabalho na Malha Azul. Quando eu posso viajar, e agora é um pouco limitado porque cada escala, né, que eu faço as escalas dos motoristas, mas tem final de semana que eu consigo ir, eu aproveito ali para orientar o colega, ou treinar um novato que está chegando na empresa, né, para fazer essa orientação com ele. E é gratificante, moça. Aí você vê uma pessoa crescendo ali, é gratificante. Eu tô numa alegria danada, cara, de a gente ver aqui, poxa, o sistema Drive Analytics e trazendo referências que vão servir de exemplo para os outros motoristas. E nós estamos quebrando o tabu que outras gerações para trás sempre falaram: pau que nasce torto, morre torto. Nós estamos mostrando aqui exatamente o contrário e nós trabalhamos juntos, a motora e as empresas, nessa parceria para mudar o comportamento dos motoristas. E nós estamos provando aqui hoje que isso é possível sim. A gente continua e vai continuar acreditando na mudança comportamental do motorista. E aí agora queria que o nosso amigo Paulo falasse aqui como foi, explica para nós essa virada, quais foram as medidas que você fez igual você já falou um pouco aqui, você dirige um trajeto que é a BR-262, para quem não conhece, né, o Elis falou, uma curva junto com a outra, declive, aclive, né? Não tem muito ponto ali de ultrapassagem, de nada, a sinalização não é tão boa em algumas situações, a gente sabe disso. Isso é verdade. Em alguns momentos tem fluxos muito grandes de veículos leves e outros veículos. Qual que é o segredo para tirar em toda viagem nota 10? E aí eu vou dar uma esclarecida, no geral, o que é uma nota 10? O que está por trás? Olha só o que existe. No algoritmo da motora, se tiver aceleração brusca, dê uma acelerada um pouco acima do normal, que seria abrupta, frenagem brusca, já deu uma freadinha assim, ó. Curva forçou um pouquinho mais, excesso de velocidade, distração, a câmera pega lá, se começar a olhar muito para o lado, opa, na hora já. Pegou e segurou o celular, opa, já. Começou a dar um cansaço, opa. Não botou o cinto de segurança, opa, já pegou ali. Então, se tiver ultrapassagem faixa contínua, opa. E faixa contínua para a direita também, e para o Praça acostamento. também, se mordeu ali a beirada do acostamento, opa, sinal tá amarelo, muito dispenso. Sinal amarelo, acelera que vai fechar, não é assim, o motorista profissional. Não. Atenção, pare, porque se passou a câmera vai pegar. Olha só, hein? Tudo isso são mais de 200 ANAI por segundo. Por segundo. O nosso algoritmo aqui da Motor é o único algoritmo certificado, tá, seu Paulo, Adriano, se não souber, pela Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego. É a entidade que analisa o comportamento humano do motorista no trânsito. Nós somos certificados. E você tirou 10 no meio desse monte de coisa que nós acabamos de falar, né? E aí a gente quer saber qual o segredo, porque a gente tá querendo pegar esse segredo aí, depois não vão dar um corte aqui nesses segredos, para mostrar para as outras empresas que não vão dar palestra. E aí, fala o segredo, qual a fórmula? Rapaz, não tem segredo não. É,
Porque o conjunto, desde que teve a palestra, né? Acho que um ano e pouco atrás, né? Dia dos motoristas do ano passado. Eu sempre fui obediente, apesar de eu nasci numa família de evangélico e de educadores, né? Meu pai era bem rígido e eu, Ser eu era, obediente, igual o Elis falou, é seguir a regra. seguia a regra. E eu era mais teimoso, na realidade, né? Eu que futucava tudo, que abria tudo, que fazia tudo. Mas, ah, quando eu entrei na Tancher, aliás, todas as empresas, né? Eu nunca dei trabalho à empresa. Eu sou um pouco perfeccionista. Eu procuro fazer isso, já é da minha consciência mesmo. Fazer tudo direitinho, fazer certo, não para que se orgulhasse e que subisse em um pedestal, nada disso. Era porque eu sempre achei que era o correto obedecer e mudar o pensamento. Porque por causa da criação e por causa que eu me conscientizei que o que eu estava fazendo era certo. Porque o trânsito, muita gente não sabe, né? Quando você entra num veículo, até seu veículo próprio, você acha e que porque o veículo é seu, porque você pode dirigir da mesma forma que você quer, que você acha, mas existe uma coisa que é o acidente, ele é muito rápido. E são frações de segundo. Aí você se distraiu, aconteceu. Porque o trânsito hoje, você está vendo. Você está na porta de casa, o cara veio de lá e aconteceu. Como é que aconteceu um acidente? Todo mundo praticamente parado, uma distração, um telefone, alguma coisa que você mexeu dentro do veículo. Eu tinha esse costume. Aí o que você fez com o telefone? O Onde que o telefone está hoje quando você está dirigindo? O telefone a gente não usa ele mais. Ele fica numa posição onde Longe do seu alcance. longe do alcance, porque a empresa quer que a gente pare e atenda parado. Porque tem a necessidade de trajeto para que você Se tiver pegue. uma urgência, vai parar o veículo, tem. Mas o negócio é a mudança. É a mudança. É um objeto que ele influencia no acidente hoje. Eu acho que o índice de acidentes por telefone, ele é calculado até a goles de bebida, né? Na, isso aí. na, na, Botar na balança na tá no mesmo pesquisa é a nível. mesma coisa que a pessoa tomar várias De doses de distração, bebida. isso aí. Então, é como se você estivesse fora do volante. Perfeito. A sua consciência não está ligada no trânsito. Então, atenção, que é voltada para o trânsito, para você perceber alguém que vem adverso, né? Na contramão, tem que ser muito rápido para você dirigir por ele e por você. Muitas vezes acontece um acidente por isso, pela distração. É a maioria dos acidentes. Ainda mais hoje, as vias que elas são de mão única, né? Única. São apertadas, não tem acostamento, então Poucos pontos de ultrapassagem com segurança. o que vem adverso ele já vem comendo a pista. É. Então, eu me alimentava Dirigindo. eu atendia telefone, eu tinha manias que não tem nada a ver com o profissional, vamos falar do lado profissional, né? Então, quando eu percebi que a empresa fez investimento e eu mudei minha consciência, porque é o melhor fazer. Você tomou consciência do que você faz errado, porque existem as consequências do seu erro. Você falou, ter CNH, Carteira de Nacional de Habilitação, é uma coisa. Ser motorista profissional é outra É coisa. outra situação. Aí você vai perceber que uma falha, uma distração, o equipamento não gera tanto, mas para mim, como eu fui criado numa família de mecânico, eu me importo muito com a mecânica, com o pneu, entendeu? Porque Então, ele causa acidentes também. Você, antes de pegar o carro, você tem o hábito também de olhar como é que está o veículo, como é que está a máquina, você está dirigindo, você está acompanhando, você tem essa Eu curiosidade. sempre tive não só por causa da família de mecânico, mas porque alguns donos de empresa que eu trabalhei, eu tive essa oportunidade
de ser educado dessa forma. Não, você saiu do veículo, vai ter que olhar o pneu, vai ter que olhar uma mangueira, parte elétrica, porque até uma sinalização que está apagado, o caminhão, como meu colega meu falou, quando eu entrei na Transcherb, ele disse, rapaz, eu digo, "Mas vocês saem com o veículo todo apagado, vocês não têm coragem nem de olhar uma mangueira, de olhar... Porque eu sempre andei com minha ferramenta, até hoje eu ando sem ferramenta. Mas meus próprios colegas falam, você é puxa-saco da empresa, mas eu digo, não. Eu, como profissional, Fica à vontade aí. eu gosto de andar com minhas ferramentas. Porque eu sou do tempo que eu aprendi a trabalhar com a ferramenta, porque a sua máquina de trabalho ela é igual a de um pintor, a de um eletricista. Você tem que estar com sua máquina bem cuidada. Eu tenho a curiosidade também aqui. Eu publiquei esses dias um artigo que estamos vivendo a era da distração. O ser humano nunca teve tanto cérebro para tudo, Para tudo, você garoto. né? Cabeça, ele está fisicamente em um lugar, mas a cabeça está lá em outro planeta. Como que faz para o motorista estar com o corpo ali dirigindo e a cabeça dele ali, concentrado, e não se distrair? Que às vezes o motorista está dirigindo ali, mas ele está pensando nas contas que vai pagar, está pensando nos problemas. Que problema tem? Todo mundo tem esse problema. Mas como o cara senta, deixa os problemas de lado, tem que deixar, porque ele está conduzindo um veículo de várias toneladas ali. E fala assim, acabou, apagou os problemas, agora eu estou focado na direção do efeito. Como que faz isso? Como é que você faz? Eu descobri, eu até falei sobre isso. Eu descobri no meu pensamento, que eu creio que vocês vão concordar, quando vocês estiveram na reunião a nós, pelos cuidados com a telemetria, eu comecei a obedecer e eu percebi que eu ficava tipo num escudo protetor. É o que eu vejo hoje. Eu estou à distância dos veículos, a operação, mudei de frenagem, de curvas, reduzindo. Outra coisa, obedecer a sinalização 100%, até isso eu peguei mania. Desceu para 40, eu vou descer para 40. Seguir Então, as placas de trânsito. já virou, não é mania, mas eu acho hoje que a telemetria, ela me protege dentro do trânsito. Se eu tivesse um escudo de proteção, eu já falei isso, eu fico reservado dos veículos. Parece que os veículos que vão na frente, a velocidade ela me protege, a frenagem me protege, a curva. Então criou tipo uma barreira protetora. É o que eu vejo hoje. Hoje é quase que um assistente ali que Eu fui. É por isso que a gente vai se aperfeiçoando. E eu sempre estou ligando para o Welison e perguntando, Welison, essa curva eu estou entrando forte, a minha frenagem, porque o veículo que eu rodo hoje, o 410, ele tem uma redução. Se você vacilar e botar no segundo estágio do freio motor, ele dá um reverso no caminhão, ele já pega a Frenagem brusca. frenagem brusca. Se você descer com o veículo e você passar para o manual e pegar o primeiro estágio, ele vai manter numa marcha só e ele não tem como mudar, porque ele muda sozinho. Porque ele vai calcular o peso que o veículo está, o aclive ou declive que ele está trafegando, então ele entende que ele tem que reduzir a marcha. tem. Ele está leve, ele vai dar um reverso muito forte, aí pega a redução brusca. Interessante. Eu vejo isso assim nos 5 elementos da direção defensiva. Eu falo que o que eu sempre mais gostei do motorista é o tal da previsibilidade. Fico comparando, você vê o Ayrton Senna, né? Por que ele tinha a pista todinha na cabeça. Por isso que quando chovia, ninguém via nada, ele podia fechar o olho. Tinha um trajeto da Ele mente. tinha um trajeto na mente todinho de tudo. E o motorista profissional, antes dele começar a viagem, ele já traçou o trajeto todinho na cabeça dele.
Ele já sabe ali. E aí, pelo que você me fala, e é isso, né, Adriano? O porque camarada, ele já sabe, aqui eu tenho que tá 40, esse é 50, esse é 60, eu troco a marcha aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. O motorista profissional ele não vai dirigindo. Antes de começar, ele já planejou tudo. E aí tem um detalhe que também queria falar, de um dos maiores pesadelos que tem tirado o sono das empresas e que é um problema, que é o famoso sonolência ao volante, a fadiga. Isso tem sido um grande problema no Brasil afora, a gente sabe disso. As pessoas cada vez estão dormindo pior, muitos problemas de sono e as pessoas não se preparam. A gente sempre diz que a viagem ela não começa quando rola o pneu. A viagem do motorista profissional, ela começa no dia anterior. Como que é esse momento pré-viagem? Né? O que diz na academia é o pré-treino, né? Para não fazer. Como é que é sua preparação pré-viagem para que você faça uma viagem boa, o seu descanso? Antes de pegar no carro, o que que você faz? foi bom você tocar nesse assunto, porque eu ia falar sobre isso. Hoje eu trabalho na Trancheve, como ontem mesmo, eu passo 20 horas, né? Eu venho pedindo que se mude o horário. Mas eu já tive, no passado, minha vida sempre foi rodar direto. Eu saía daqui só parado em Salvador. Nunca usei nada de entorpecente. Eu tava com minha esposa, eu tomava um café, descansava meia hora e seguia a viagem. Eu nunca usei nada. Mas essa preparação, o meu trajeto é de 150 km, 152. Eu faço ele em 3 etapas. Eu divido ele em 50 km cada. Eu gasto entre 1 hora e 20 minutos. Sempre é a mesma coisa. Eu sei cada ponto de ultrapassagem e Você sabe onde você para, onde você para e onde é que eu vou ultrapassar os veículos e onde é que eu paro. Mas o que me chamou a atenção é que eu tinha sonolência, porque eu ajudava, pegava caixa e comecei a mudar a minha forma de agir. A carga horária era pesada e eu ainda ajudava meus colegas. Eu sempre podia ajudar. Desde que eu entrei na empresa, isso gerava uma fadiga eu maior. gerava uma fadiga. Durante o trajeto. Eu comecei a mudar, informei a empresa e mudei o meu hábito. Se eu vou trabalhar esse percurso grande, eu tiro meus intervalos de sono, com o meu aviso. Eu já parei. Nesse momento de parada, como é que é esse intervalo de sono? Não entendi. Explica aí. Não, quando eu chego, que eu vou descarregar o caminhão, Isso. cheguei em Batiba, Perfeito. tomo meu café lá e vou dormir. Isso aí. Vou dormir 1 hora. Eu não sou muito dormir não, mas Mas você 1 já dá uma hora, relaxada porque ali. eu Não, já tá acordo bem, fisicamente, até a mente. Aí vou para Moonsferry, A gente para chama outra do- coleta. Outra No coleta. reparador. Almocei, outro descansozinho, né? Você vê, aí tem uns, nem todo mundo nesses momentos está descansando. Às vezes está fazendo outra coisa. Mas é onde eles se perdem, Exatamente. tá? Quando você tem uma viagem curta, beleza, entende-se. Mas se você faz uma viagem longa, e longa aqui não estou falando exatamente longa em quilometragem, estou falando longa em horas fora do seu ambiente familiar, Perfeito. tá? Se torna cansativo. É, E se você ficar parado lá, batendo papo, pode parecer nada, isso aí. tá? Isso aí. Mas vai ser cansativo, Pode parecer nada, eu gostei disso aí. entendeu? É. E é uma verdade. Vai somando. Quando o motorista começa a se verdade. conscientizar, tá? Porque essa é a principal questão, é a conscientização que ele vai ter que tomar a partir do momento que ele quer dirigir certo, tá? Porque dirigir, às vezes, Bom isso, né? Bom. eu sempre comento para os meninos o seguinte, ensinar o macaco a andar de bicicleta. Ele anda de bicicleta. Eu tenho certeza que você vai ensinar ele a passar marcha, ele vai andar de um carro. Mas pilotar, a conversa é outra. Tá? Porque pilotar não é só você sentar lá na frente do volante, sair passando marcha e ir embora. Não. É o que você começou a falar aqui no início. Hoje,
eu tenho que começar a minha viagem, que só vou começar a rolar pneu amanhã. Eu tenho que estar descansado, tá? Se eu pego, igual a viagem dele, é pesada por causa do tempo, Tempo. tá? Nos intervalos, se você não aproveitar para dar uma descansada, você tem que lembrar que você tem um retorno. E é esse retorno que vai te arrebentar. Vai bem, né? E quando você analisa as viagens, você vê que na maioria das vezes os novos motoristas, na viagem de ida, de vez em quando acontece, né, um bocejozinho, sim, isso é até normal. Mas o retorno, é onde o cara tem mais risco de ter esse problema de cansaço, Você vai acumulando, vai. porque acumula E às vezes é chegando em casa, né? próximo de Tá casa. agoniado. O cara chegando, quer chegar rápido e tô chegando e acho que acabou ali. Não, tô chegando, não acontece nada. E por incrível que pareça, se você pegar a maioria dos acidentes, se você analisar, você trabalhou na Guia Branca há muito tempo, você sabe disso. Vai chegando em casa. É quando o cara tá chegando na porta de casa. É porque ele começa a ter pressa de querer chegar, né? E aí toda aquela tranquilidade que ele tinha, ele já perdeu. Desprogramou. Já era, tá? E é onde ele comete o erro e acaba acontecendo um acidente. Isso. É. O seu Paulo aqui tá de parabéns. Ele falou sobre o descanso dele, né? Ele tem esses intervalos que ele aproveita para dormir. Alguns aproveitam o intervalo para mexer no celular. É. Não é Você isso? tá rolando tela. Fica rolando tela ali, não vai agregar em nada, Nada. né? E quando vai sair, seguir viagem, começa com os vocês, tipo, o colega Já falou. muda o padrão da direção. Isso aí. Muda o padrão, né? Mas, como o André falou, a viagem não começa quando você entra no carro e vai seguir viagem. Não, a viagem começa em casa. É uma alimentação correta, um descanso correto antes da viagem, né? E você vai pegar a estrada. Aí sim, você vai pegar super bem. Agora, se o motorista está em casa, se alimenta de qualquer jeito, não descansa para poder viajar à noite, pode ter certeza que a fadiga vai vir de noite. Vai de noite. E ela vem e não adianta lutar. Não, pode ser Mike Tyson, vai cair. Eu cair. vou falar uma coisa aqui que eu acho importante, né? Porque o celular hoje ele limitou o tempo para as pessoas, porque eu até essa semana lá em casa e com os netos, com a família e todo mundo na mesa com o celular. Aí eu perguntei, pai, vocês antigamente todo mundo tinha conversa, hoje não tem mais. E eu gosto de ver mensagem, coisa e tal, mas eu fui obrigado a tirar as redes sociais do telefone. Porque as pessoas não estão se atentando para o vício E eu fui até vítima semana passada de clonar meu WhatsApp e rapidinho eu consegui ligar para as pessoas foram me ligando, que eu até fiz a brincadeira. Rapaz, eu nunca recebi tanta ligação na minha vida, de minha família, dos colegas. Eu digo, será que eu já morri? E não sei. É tanto telefonema. Eu ligo para todo mundo, ninguém atende. Eu sou mais pegajoso, ele mesmo sabe. Eu ligo para meus colegas de tudo de trabalho. Legal. E tem muitos colegas que a gente tem mais amizade, né? Não que seja amigo mesmo, mas aquela necessidade de você ligar, como é que tá, o que você conviveu, como a gente está aqui. E uma ligação que você Bom, isso é recebe, bacana. uma ligação que você recebe do seu colega, que eu brinco muito com ele, né? Ele é casamento pro resto da vida. Só se morrer. Aí eu ligo, sempre fora da mensagem e às vezes ele tá ocupado. Aí o que é que eu faço? Eu digo, você não vai fugir de mim não. Você tá pensando que você tá livre de mim? Eu lhe acho. Então isso aí eu gosto. Só que eu fui obrigado a tirar as redes sociais. Por quê? Por causa da responsabilidade. Você tem que abrir mão. Não tem por onde correr. Então, a gente quando não abre mão das coisas que a gente acha que é correto, a gente paga um preço, às vezes muito alto. Você tem que obedecer, não tem por onde correr. E para conquistar algo, a gente vai precisar de abrir mão Abrir mão. de outras coisas. Eu fico vendo, para você ver, eu já estou passando aqui na cabeça aqui, questão vou redesenhar uma palestra focando o que eu vejo vocês, né, falando aí, exatamente igual um atleta de alta performance. Eu falei isso com ele, bem lembrado. Rapidinho. Entendeu? Eu falei isso com ele. Só que é um motorista de alta performance. Quando você fala no intervalo que você vai descansar,
É exatamente isso. O atleta no intervalo ele está descansando, o job tá dormindo, tá se alimentando, tá se preparando, planejou tudo. É isso. Esse é o motorista de alta performance. É porque lá na empresa, alguns motoristas fez, dava uma moto, falou, por que você tira 10? Eu digo, você não tira 10 quando você vai? Você vai carregado, você vai com um veículo pesado, você tem horário para chegar, mas quando você vem com um carro vazio e tranquilo para você chegar em casa. E por que que você só erra na volta? O que é que está faltando para você acertar quando você vai? Que a responsabilidade que você vai tem que ser que vem. Mas o problema é a pessoa entender que ele precisa mudar. Ele tem que mudar por quê? Porque senão ele vai continuar errando, não tem como ele correr. Se eu disser assim, não, eu sei, a autoconfiança, né? Como eu vejo meus colegas falar, não, eu tenho que voltar para a autoescola, porque eu sou motorista profissional e o equipamento quer me ensinar a trabalhar. Então, a gente não consegue obter resultado. Outra coisa sem o outro, na realidade. Se você vai andar sozinho, você não consegue andar sozinho. A gente tem que reconhecer que eu preciso de você, eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso das pessoas. E a gente tem, eu sempre agradeço a Papai do Céu pelo trabalho, pelos amigos e pela família, né? Que eu falo, pelos amigos abraçados e pela família. E eu tenho uma esposa que o Papai do Céu me deu, que não tem telemetria, mas que chega junto. Se um quebra-mola ela vê, é um quebra-mola. Às vezes nem tem quebra-mola. Aí pode certeza. E eu viajava. O alerta é maior do que os alertas. Eu viajava muito para São Paulo. Como ela não podia ir depois que ela pegou trauma, eu via o tempo todo a viagem, voltando, ela falando no meu ouvido. Ô, quebra-mola, não sei o Ficou quê. com ela na cabeça. Apertei com o trem na cabeça que fazia até ligar para ela, amor, tô sentindo falta das suas freadas. Porque isso uma vez eu pulei o quebra-mola e ela bateu no teto do caminhão e bateu as costas, ficou toda. Até hoje ela não esquece disso. Esse daí foi brabo, hein? Não tive como evitar um quebra-mola, né? Porque muitas horas trabalhadas, e eu não tinha esse pensamento de parar para descansar. É por isso que eu digo, se a gente tem alguém que instrui a gente para se educar, abrace bem, É. porque você não vai Agora, achar outra chance. O Eris falou um negócio, É, o mais simples e certo de todos. Pode fazer tudo, mas se a ficha na cabeça do cara Não do cair. motor não cair, fala assim, eu vou mudar. É o que eu sempre digo, que todo ser humano ele tem o momento do chega. Chega, acabou, agora eu vou mudar. Né? O ser humano tem esses momentos de viradas, né? De virada de chave, igual isso daí, de virada de chave. E você teve esse momento de virada de chave para atingir a alta performance. Sabe o que é interessante nisso tudo? Às vezes as pessoas acham que uma pessoa como eu, como ele, que a gente está ali para instruir os motoristas, nós somos contratados para isso. Né? Às vezes a gente sabe tudo. Não, a gente não sabe tudo. A gente tem os nossos erros, né? Nós temos os nossos vacilos, nós temos um momento de raiva, nós temos um momento de tensão, nós temos um momento de cansaço. Mas você, com o tempo, você vai aprendendo a conviver com isso, e começa a tirar as lições necessárias. Aí chega um motorista para você e te pede ajuda. Aí você vai lá e ajuda. E aí você vê o cara começar a subir. Hoje eu tenho orgulho de dizer, tá, que motorista com nota acima de 9, hein? Não estou nem olhando nota acima de 7, não. Estou olhando nota acima de 9. Se eu olhar acima de 7, eu vou falar muito mais. Acima de 9, tá? Eu tenho 19 motoristas, né, que eu considero todos eles alta performance. É verdade, seu Paulo tem uma nota excepcional, 10. Mas eu tenho outros 18 motoristas. Tá? Eles têm nota acima de 9. Não é fácil, né? Você sabe disso. Sim, sim. Né? Porque você convive também. Aham. E que Não é tem fácil. capacidade para bater no dezão. E olha, seu Paulo que se cuide, porque alguns deles estão correndo atrás e você... Ou para mim, vou lhe ser sincero, a respeito disso aí, eu sempre falo comigo, todas, como ele me ensinou muita coisa, assim, até uma distração no volante, né?
Eu fui perto, eu disse, rapaz, deu uma coçadinha. Você vê, seu Paulo, eu vi você se coçando. E eu, como é que dá uma coçadinha? E me pega. Mas o tempo da coçada foi suficiente para gerar a distração. Isso aí, que é medido em vários segundos. Vários segundos. Aí eu fui aprimorando. Telefone. Às vezes nem olho para ele, porque faz até medo. Deus me livre, tira minha nota. Não, Orientação. A Bíblia já diz, né? Afastai do mal e o mal afastará de vós. Então deixa o tapa longe. mas o importante é a equipe. Não tem como você se enquadrar num equipamento desse, porque a classe mais complicada de você, fala assim, domar, né? Uma palavra mais comum. Você doma um animal, eu falo domar, porque é uma classe bem ignorante, entre aspas, né? E tem muita gente boa, mas grosseira por causa da lida. Então, são pessoas difíceis de você enquadrar eles no sistema. Mas eu acho que, igual você falou, a educação, É educação. Né? ela, né? Eu vou falar que assim, a conscientização e a educação, ela é possível. Não tem outro caminho. Eu gosto sempre, pela nossa estatística, cada 10 motoristas você transforma 8. 2 é mais difícil, mas 80%, pela nossa estatística, que já passaram praticamente 10 mil motoristas aqui, né, no sistema Drive Analítico da Motora, a gente tem visto isso daí. É lógico que a excelência nesse nível aí é a pontinha do iceberg. A verdade é essa. Nós estamos chegando aqui, estamos com o papo, olha só, já deu 57 minutos de conversa e assim, está caminhando. Eu queria franquear a palavra para cada um rapidamente, fazer uma mensagem final. Esse Motora Cash está no mês do Maio Amarelo, né? Estamos no mês do Maio Amarelo, é um mês onde chama-se atenção, né, sobre as vítimas do trânsito. E a verdade, a gente tem um ano amarelo, né, um maio amarelo, mas o maio é que dá o destaque. Nós estamos falando de um trânsito que a maioria não é profissional. 1% de que quem está no trânsito é profissional. 1%. 99% é motorista amador. E onde esse 1% que é motorista profissional, no sentido de ter a carteira profissional, muitas das vezes não tem conscientização. Então a gente vê aonde que nós estamos pisando. O trânsito, você mesmo disse, mata mais do que muitas guerras. Nós ainda estamos em torno de 38 mil mortes no trânsito no Brasil, mais de 200 mil pessoas por ano sequelados, lesionados de forma permanente, amputado, cadeira de roda. Não é à toa que o Brasil é um dos melhores na Paralimpíadas, ganha muitas medalhas na Paralimpíada, porque muitos vêm do trânsito. E no estado do Espírito Santo, onde nós estamos, são 1.000 mortes por ano. Ultrapassamos no último ano a quantidade de homicídios. Né? Tivemos menos homicídios e mais mortes no trânsito no estado do Espírito Santo. A gente está conversando aí, a gente deve até com algumas ideias mais ampliadas para o estado, com termos de tecnologia. No estado a gente tem 3.000 lesionados permanentemente. Muitos motociclistas estão morrendo, metade desses 1.000 é tudo motociclista. Uns 160 pessoas são pedestres, 5% já é ciclista, e vocês estão no meio desse ambiente. Motorista profissional que tem que estar quase que girando 360 graus os olhos. Tá aqui, você olhou, não tem ninguém. Quando olhou, já passou um motociclista, no outro já está o pedestre ali, e ciclista passando pelo canto. Então, cada vez é um trânsito que requer mais atenção, mais preparação, mais do que nunca, veículos que dirigem mais rápido. Antigamente a gente, né? Então nós estamos no mês do Maio Amarelo, onde tudo isso está sendo batido no liquidificador. É um mês que a campanha é para
que a gente enxergue, o título da campanha é que a gente enxergue o outro, porque as pessoas não estão enxergando o outro. Campanha nacional, o tema é esse. E já agradecer a vocês, foi um podcast super especial. Estamos aqui com os heróis da rodovia. Aquele que é o ator principal de uma empresa de transporte e logística. O motorista. Aquele que está lá, ó, no volante, de dia, de noite, levando a sua encomenda, a sua carga ou lhe transportando. Então estamos aqui com a Trancherry, empresa referência no estado e no Brasil em transporte de cargas e encomendas. E nós estamos também com a Marley Azul Turismo, empresa mais tradicional do setor de turismo e fretamento do estado do Espírito Santo. Nós estamos aqui com o seu Paulo, da Trancherry, motorista nota 10, explicou para nós, com o Ellison, gestor de risco da Trancherry e mentor também, orientador, né, do seu Paulo, dos outros motoristas. Estamos com Adriano, que é motorista profissional, dirigiu durante muito tempo e hoje ele é orientador de outros motoristas, também trabalhando a mudança de comportamento, assim como também o Elis, que está mudando o comportamento. E a gente vai agora para uma mensagem final, pedindo aqui, franqueando a palavra. Vou terminar com você, tá, Elis? Tudo bem? E primeiro quero, seu Paulo, passar uma mensagem final aqui, seu Paulo. Isso daqui, muitas pessoas vão estar assistindo a gente, às vezes muitos companheiros motoristas, familiares, pessoas que não estão dirigindo o caminhão, mas pode estar pegando um carro pequeno. A gente sempre diz, se a nossa mensagem chegar em uma pessoa, estalar a cabeça dele, já pagou todo o nosso trabalho, porque uma vida vale mais do que uma multidão. Então esse que é o nosso objetivo. Transformar a vida, salvar a vida. A motora trabalha para isso, vocês também, para que a gente possa ter um trânsito cada vez mais humano, mais seguro, salvar a vida. Ele não quer que ninguém morra no trânsito, né? Vocês deram exemplo. Então fica à vontade para dar uma mensagem para aqueles que vão estar na rodovia, dirigindo, quer seja com um pedestre, ciclista, o carreteiro, no ônibus, no carrinho dele, para nós aí. Você, Beto, para mim, ah, o que eu tenho a falar é que a gente, com os equipamentos e a evolução de velocidade cada vez mais aumentando, as potências de motor, eu, na minha concepção, com o transporte e o pouco que eu aprendi até hoje, a gente não tem outro objetivo que não seja diminuir a velocidade. É um primeiro passo que eu Simples assim. inclusive reduzir a velocidade. Não adianta, porque sempre vai ter um obstáculo na frente, um sinal. Então, quando você se conscientiza que você tem que tirar o pé, já muda a situação, que até a estimativa de acidente se fala que tem mais acidente no trânsito fechado, mas ele não tem acidente fatal. Eu sempre gosto daquela frase que diz: "Há sempre alguém à sua espera". São duas frases que eu gosto, que é a família. Você tem um objetivo na sua vida, a família, o amigo, né, seu filho que depende de você. Então a gente tem que se conscientizar que muita gente depende da gente, até o outro colega que vem de encontro a nós, né. E a outra que eu gosto é: melhor do que chegar antes é chegar bem. É por isso que eu sempre falo, se você vê essa frase e você aplica tirando o pé, você vai chegar bem sim. Porque o pensamento de quem está com um veículo, que ele é considerado como uma arma de fogo. Potência, né, aí você se empolga, autoconfiança, e não tem outro, objetivo não ser um acidente. Então eu creio que você tirando o pé do acelerador, a gente consegue sim mudar o trânsito.
E a outra é a educação. Esse é o primeiro lugar, reconhecer que você precisa do outro, você precisa eu agradeço muito a vocês, esse equipamento que hoje existe dentro de um veículo, porque a gente quem conhece eu tenho 10 anos aqui, que eu moro aqui no Espírito Santo, e eu nunca vi uma via tão mal feita igual a 101 do Contorno. Ela tem uns ela tem uns retornos em cima ali, meu amigo, cheio de placa que você não vê nada. E o cara bota 120, 180 numa carreta, que foi pego agora, a Polícia Federal pegou os veículos Guarapari 160 por hora, assim. Eu peguei a reportagem, eu sempre tô. Então eu agradeço, porque a idade que eu tenho hoje, de receber esse presente da motora de me educar no trânsito. A gente que agradece em ter o senhor fazendo parte da motora, né, sendo exemplo e sendo motorista da Tranchei. Brigadão, tá? Excelente mensagem. E aí? Vamos lá. A mensagem é paciência. Hoje nós vemos sim muita impaciência no trânsito, né? Um fechando o outro, um quer chegar na frente e onde acaba acontecendo acidente. Então, Paciência. paciência. Hoje essa é a dica de hoje. Respirar, acalmar, Acalmar. sabe, ó, reduz velocidade, paciência, dois ingredientes muito bons, hein? Sim. Coisa simples, simples. E seguindo assim, vai dar tudo certo, né? E a outra mensagem é o que é mais agravante para todo mundo que a gente costuma ver no trânsito, né? Usa o celular. Distração do celular. Distração. Se a gente evitarmos o uso do celular no trânsito, acho que evitaríamos muito acidente, muita coisa, né? Então, o uso do celular, hoje em dia, é a pior coisa que tem no trânsito, né? Foi igual o seu Paulo falou, mata mais do que a guerra, né? Mata mais do que a guerra. E esses dois são os dois ingredientes que a gente coloca em pauta aí, né? O uso do celular e a paciência. E eu, velho, fecham pra nós aí. Meu amigo, um veículo andando a 70 km por hora, esse carro ele vai andar 19 metros por segundo. Para ser bem prático, eu falo assim, o carro andou 19 metros. 10 segundos são 190 metros. Tá? Eu gosto de usar isso nas minhas palestras. É chão. Tá? Isso é muito chão. Então imagine você a 6 metros de um veículo, e aí estou falando exatamente pegando aquilo que a motor aponta, porque a motor aponta o motorista colado, como a gente fala, né, beijando a traseira de outro carro a partir de 6 metros. Imagine você a 6 metros a 70 km por hora. Quando o motorista da frente cutucar o freio, Só uma beliscada ali, ó. você só vai responder um segundo depois, Isso. tá? E isso, Já tá no meio lá do outro. infelizmente, você já embolou com ele. E você não tá sozinho, você tá levando tonelada e tonelada, gente. Exatamente. Então, eu não poderia fugir daquilo que os dois falaram. Se você não tiver a tranquilidade, se você não tiver a paciência, tá? Se você não parar de usar o telefone enquanto está no trânsito, tá? E aí a gente vê, né? O Adriano sabe disso, a gente vê o motorista pegar o telefone e você olha a velocidade, o cara tá lá 60, 70, 80 km por hora pouquinho não. com o telefone. Se alguém beliscar, um buraco na pista. Não, eu tô livre, por isso que eu tô olhando. Mas um buraco na pista. Nós estamos no Brasil. Me aponta uma pista que não tem buraco. Tá? Um buraco na pista. Para o carro bater, as chances do cara perder o controle, de tombar. Opa, mas não vai atingir ninguém. Mas e a vida dele? Né? Aquilo que o seu Paulo falou, tem sempre alguém esperando por você. No mínimo a sua família. Será impossível que as pessoas não conseguem ter amor próprio ou amor à própria família? Porque se pensa na família, ele vai pensar em voltar. Tá? É por isso que a Trancher bate na tecla. Importante para nós é o motorista. Porque se ele for bem e voltar bem, o resto é consequência, irmão. Carga e veículo vão bem e voltam bem. Primeiro, a vida. Sim. Primeiro a vida. E aí encerramos o nosso MotoraCast.
assista novamente, pegue os trechos, porque é orientação na fonte. Água limpa mesmo de quem está no dia a dia da estrada, na boleia, ali, ó, dirigindo. De noite, faça chuva, faça sol. O herói da rodovia, que é o motorista. Muito obrigado a vocês e até o próximo MotoraCast.